Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre. Me conte uma situação difícil que você teve que passar, ou me conte um problema que você teve que resolver, como que foi, como é que você se sentiu, etc. Por que que os recrutadores perguntam esse tipo de coisa, né? Ah, eles querem saber como é que é as coisas ruins da minha vida, ou eles querem saber que problema eu passei, não quero falar. Enfim, qual é a intenção que eles têm por trás desse tipo de pergunta? Lógico, né? Tem a primeira que é a básica, que é resolução de problemas, mas nesse caso, quando eles perguntam assim, me conta uma situação difícil, é muito mais ligado à sua tolerância ao estresse, é como você lida com esse tipo de situação mais negativa, como que você, né, mantém a calma, como que você foca na solução, como é que você estrutura as suas atitudes a partir daquele momento para chegar a um resultado favorável, né? Então, a maioria das perguntas vão girar em torno de resolução de problema e de comunicação, mas geralmente, mesmo com perguntas sobre criatividade, né? Eles querem saber como é que você resolveu alguma coisa usando a criatividade. Quando perguntam sobre 120%, ou quando tinha pouco tempo, eles querem saber como que você resolve o problema. Mas quando eles perguntam sobre um problema ou uma situação difícil, isso tem uma conotação mais negativa. Então, é uma situação em que realmente você teve um nível de estresse maior, você foi confrontado com uma situação que talvez tenha sido inesperada, porque, né, geralmente a gente não espera que as coisas vão dar errado. E é o momento que você tem que agir, apesar de estar né, inundado por sentimentos negativos, por medo, por culpa, por, né, que seja estresse, ansiedade, se vai resolver ou não. É uma coisa que tem muita pressão naquela situação. E o que eles querem ouvir nesse caso são histórias que deixem bem claro primeiro qual era o estresse, né? Então, no S, lembra do estar? No S do situação, deixe claro por que que aquela situação foi difícil, por que que aquela situação foi desafiadora, por que aquilo caracterizou para você um problema. Porque aí eles vão entender, beleza, essa situação fez com que ele se sentisse assim, 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 mas apesar disso, apesar de estar sentindo todas essas coisas, conseguiu ir em frente, conseguiu manter, né, manter o espírito positivo, manter um nível bom de energia, manter a calma e seguir em frente até a resolução. Então, por exemplo, se eu fosse contar uma história minha, né? É, quando eu acabei o programa de trainee da Kraft Heinz, a gente deveria receber logo a nossa primeira posição. Em seguida, do momento, a gente teve um treinamento de 2 semanas em Londres, que era para finalizar essa parte de treinamento inicial, e a gente deveria voltar para nossa localidade e já receber a nossa primeira posição. No último dia em Londres, todo mundo começou a receber e-mail, seja bem-vindo ao nosso time, e eu não recebia nada. E eu comecei a ficar ansiosa, fui conversar com a menina da RH, falei, todo mundo recebe posição. Ela, não, não é todo mundo que tem, a gente teve alguns problemas, já tinham falado um pouco antes, que estavam com dificuldade de achar uma posição final para todo mundo, né? Porque depende um pouco da abertura de vaga, mas não, fica tranquila, ela falou pra mim, fica tranquila que você tem vaga. Aí eu falei, então beleza, vou continuar esperando. Voltei para Amsterdã. Quando cheguei lá no meu primeiro dia, veio o head de RH do meu departamento conversar comigo de que eles não tinham uma posição para mim naquele momento. E isso, né, assim, a gente é contratado como permanente, a gente é contratado como talento, então não era uma coisa, né, ter um emprego não estava sob questionamento nenhum, mas era para eu continuar trabalhando no meu projeto de trainee, que eu tinha, né, tinha feito um projeto por 10 semanas, era para eu continuar trabalhando naquilo, continuar dando suporte para o time que eu estava em geral, que não era um time que eu gostaria de ficar, enquanto eles achavam uma posição em alguma das minhas preferências, né? A gente podia dar preferência. E essa situação foi muito difícil para lidar com aquilo, porque eu vi todos os meus colegas trainees começando já na função que eles estavam, né? Que eles já estavam se desenvolvendo e tinha super busy, super ocupados, conhecendo o time, já se engajando. E eu tava ali bem naquele time que tava. O time de antes estava já esperando que eu ia sair. Aí então eu voltei, eu continuei meu projeto, fiz mais algumas coisas, mas eu tava naquela situação de que a qualquer momento eu teria uma nova vaga. E isso foi muito difícil para mim de navegar, porque eu gosto de ter um objetivo, uma coisa para fazer. Essa incerteza foi uma coisa que me dificultou muito, porque eu senti que eu não tinha controle. Então, foi uma situação muito difícil para eu lidar, porque eu não conseguia entender como estruturar as minhas atividades com aquela incerteza.
Então, a minha tarefa principal ali naquele momento era realmente achar um jeito de me manter motivada, de me manter trabalhando e trazendo coisas, sem o compromisso de que eu poderia pegar coisas por várias semanas. Então, a solução que eu achei foi conversar com o pessoal da RH, falar, olha, eu tenho esse projeto aqui que vai me demorar pelo menos 4 semanas, então, mesmo que venha uma posição nova para mim, eu vou concluir isso aqui. Então, a gente vai ter um processo de adaptação, que eu vou manter o meu projeto antigo e começar na função nova, mas eu não quero ficar fazendo um trabalhinho que só dê para fazer em alguns dias, porque isso não me dá motivação. Então, eu fui, coloquei as cartas na mesa, assim, de um jeito bem determinado, porque eu falei, eu não consigo. Eu fiquei 2 semanas nessa situação de, né, dando suporte, fazendo atividades pequenas. Então a solução que eu achei foi realmente falar que não, eu precisava de mais e o que eu poderia fazer era uma adaptação quando eu fosse migrar de uma função para outra, que foi o que acabou acontecendo quando eu recebi a minha posição final, que era na verdade a minha primeira opção como gerente de projetos. Eu continuei até terminar todos os meus relatórios do Tableau que eu estava fazendo para o time anterior. Então, eu fiquei aí umas 3 semanas trabalhando meio que para os dois departamentos. E foi assim que eu resolvi que eu consegui lidar com a minha incerteza, foi de pegar a parte que eu poderia controlar realmente, né? Coisas que eu poderia sentir que eu tinha um pouco mais de controle e focar nelas. E aí deixar que aquela coisa que estava em volta de mim, que eu não tinha controle de como resolver, fossem, né, levando o seu tempo para serem resolvidas, mas focando no que eu podia fazer. Entendeu? Ó, gente, olha só, eu tô ensinando vocês sobre isso, mas agora quando eu conto uma história, eu fico um pouco mais meio sem ar, né? Porque é lógico que quando a gente conta esse tipo de história, eu não tinha pensado muito nela. Se a gente não tá tão preparado, olha só, não respirei direito, senti aqui, ó, faltinha de ar. Então, deu pra entender meio que o flow da coisa? Sempre deixar bem claro por que aquilo foi desafiador, por que aquilo foi uma situação difícil, por que aquilo era algo diferente um pouco para problema para resolver, mas na verdade a ideia toda é você mostrar como você lida com situações negativas, com situações em que a emoção negativa poderia te levar a não resolver um problema, a não passar por aquela situação difícil. Beleza? Entendido qual é o propósito deles, vocês têm que procurar histórias em que mostrem realmente uma situação de estresse alto. Pode ser algo negativo no meu emprego anterior, no meu estágio anterior, com cautela, tá? Eu acho que coisas assim, a gente pode falar, por exemplo, essa situação foi uma situação meio que genérica, não teve algum conflito com uma pessoa. Se a situação difícil for um chefe, né, ou um colega, pode falar, mas sempre de um jeito muito político, muito diplomático, muito tranquilo. Explica que a situação estava difícil, a comunicação não fluía bem. Então, assim, eu acho que a gente costuma pensar muito mais em situação difícil relacionada a outras pessoas, né? Do que relacionado a trabalho. Porque mesmo quando é relacionado a trabalho, a gente sempre procura alguém para personificar aquele problema. Então, tomem cuidado ao responder esse tipo de pergunta para não atacar ninguém, para não falar mal de ninguém, para não se fazer de vítima, porque são situações difíceis que pra gente foi um sentimento muito grande de, de perda ou de falta de sorte, né? Eu senti muito isso, assim, eu pensando, caraca, eu fiz meu trabalho tão bem feito até agora e todo mundo começando na função. Assim, no fim foi muito bom. A posição que eu queria não ia abrir para trainee e eles abriram depois no final porque era realmente a minha primeira opção. O cara mais alto que tava olhando pra mim, ele ficava 2 níveis do CEO. Ele foi atrás de toda a liderança, falou, cara, vocês não podem deixar ela sem nada pra fazer por tanto tempo, ela quer isso aqui, dá um jeito. Então, no fim, foi uma coisa super positiva que eu passei. Deu tudo muito certo. Mas aquelas semanas ali no meio, eu me sentia, cara, não tenho, eu tô com muita falta de sorte, é muita sacanagem o que estão fazendo comigo. Então, você tem que explicar, deixar claro que aquilo foi um estresse, que aquilo foi uma coisa difícil para lidar, que aquilo foi uma coisa negativa para você, né? Assim, não, foi uma coisa que não foi confortável at all, assim, mas manter sempre a diplomacia, não atacar, mostrar que você entende por que aquilo aconteceu, explicar por que aquilo te fez desconfortável. Às vezes eu me sentia, sei lá, eu tinha meu gerente anterior tinha muita dificuldade em confiar em mim, então era muita cobrança, era muita
sei lá, ficava olhando muito o que eu tava fazendo e isso me fazia sentir que ele não confiava no meu trabalho, eu me sentia um pouco. Então você pode falar um pouco de como você se sentia, mas sempre tentando falar, na verdade, talvez ele só queria me ajudar naquilo, mas a sensação que passava naquelas primeiras semanas de adaptação foram que eu não conseguia fazer o meu trabalho direito, por isso eu tinha tanta supervisão, mas aos poucos eu fui. Então, sempre tente deixar claro o lado negativo, mas de um jeito bem polido, bem educado, para não passar a imagem de que você vai falar mal dos outros, você é uma pessoa esquentada. Então, assim, nessa hora de falar coisa negativa, não se faça de vítima, não fale como se, ai, nossa, foi terrível, ou reclamar de alguém. Não, explique por que aquilo foi estressante, como que aquilo fez você se sentir desconfortável, como que você lidou com aquele principal problema, no meu caso, era a incerteza, né, a situação mais difícil que eu estava contando, era o fato de não sentir que as coisas estavam sob meu controle. Qual foi a solução, qual foi a sua ação, né, nesse caso? Foi tomar controle do que eu poderia e focar naquilo, usar minhas energias para aquilo enquanto o resto se resolvia. Então, sempre tente colocar de um jeito que fique claro como é que você tomou a ação, como é que você lidou com aquilo, como é que você ressignificou aquela situação para resolver o problema, tá? Porque o que eles querem entender nessa hora é como você lida realmente com situações estressantes, com situações de pressão, com situações em que as coisas não estão indo como elas deveriam. Show, galera? Espero que isso tenha ajudado. E lembrem da tarefa, hein? Pelo menos 2 histórias sobre situações difíceis, usando a metodologia STAR. Se gravem e se analisem. Beleza?